Portanto, quando eu falo sobre restauração de sonhos, eu quero que você peça ao Espírito Santo que os seus sonhos não sejam somente restaurados, mas sejam alinhados com o propósito de Deus. Isso é o mais importante. Pode ser um grande sonho, um pequeno sonho, mas que ele esteja alinhado com o propósito de Deus. Tem pessoas que sonham em ter um emprego melhor. No dia em que Deus abrir as portas de um emprego melhor para você, do dia que ele te colocar numa posição melhor, o nome dele será glorificado. Porque tem pessoas que não podem ocupar um carguinho que ele já acha que ele é o rei da cocada branca. Você já viu pessoas assim? A pessoa era simples, era humilde, colocou ele numa posição de liderança. O cara se transformou. Então, talvez aquilo não fosse o sonho de Deus se concretizando na vida dele. Porque ele passou a usar a sua promoção em benefício próprio, para subjugar as pessoas. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus coisas das quais nós ainda não estamos preparados para receber. Talvez, e aqui eu estou conjecturando, eu estou especulando, talvez se José tivesse sido colocado como governador no Egito, antes de passar pelo processo de preparação pelo qual ele passou, talvez se ele tivesse sido colocado sem antes passar pelo poço, que ele foi jogado numa cisterna, sem passar pela prisão, pela injustiça, talvez ele não teria sido um rei, um governador, digo, justo como ele foi. Outro exemplo aqui, que Deus me trouxe à memória. Enquanto Davi era pastor de ovelhas, naquele tempo em que ele era pastor de ovelhas, ele foi ungido como rei pelo profeta Samuel. Lembra disso? Que Samuel foi na casa de Jessé e mandou trazer todos os filhos, e quando ele viu o filho mais velho, alto, né, espadaúdo, musculoso, né, ele falou, esse deve ser o rei. E Deus falou com ele, não, você tá enxergando como as pessoas enxergam. Eu não enxergo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E Davi, quando era ainda pastor de ovelhas, quando ele estava exercendo a simples função de pastor de ovelhas, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Você acha que Davi fez o quê? No dia que ele foi ungido rei, ele jogou o cajado fora e foi lá ocupar o trono? Não, irmão, ele passou pelo processo. Certamente aquela unção derramada sobre ele pelo profeta Samuel despertou nele o sonho de se tornar rei. Mas para que aquele sonho se realizasse, ele teve que enfrentar um gigante. Ele teve que enfrentar a rejeição de Saul, a desconfiança de Saul. Saul falou assim, não, você é muito novo, você é um menino. Ele enfrentou o desprezo dos seus irmãos. Os irmãos repreenderam ele por estar ali observando a guerra. Ele teve que enfrentar os olhares de julgamento da sua esposa Mical depois. Ela repreendeu o seu comportamento quando ele dançava de felicidade por causa de uma vitória que ele havia conquistado. Então, antes que Davi se tornasse aquele rei proeminente que é mencionado no Antigo Testamento, ele teve a sua visão de reinado modificada pelas circunstâncias às quais Deus levou ele. Deus é um Deus que restaura sonhos. Sim, você pode tomar posse dessa palavra, mas o que você tem que examinar no seu coração é quais sonhos que ele restaura. Quais sonhos Deus restaura em minha vida? Se os meus sonhos forem apenas para minha própria satisfação, eu não garanto que eles vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Se os nossos sonhos são apenas para nossa própria satisfação, eu não garanto que eles vão se cumprir. Pode ser que durante a sua vida
você conquiste algumas coisas pelo seu próprio esforço, por causa da sua dedicação, do seu comprometimento nos estudos, pela disciplina. Quantas pessoas conquistam as coisas por causa da sua disciplina? Por exemplo, o cara vai fazer um concurso. Aí, enquanto um está orando, ele só dedica o seu tempo à oração, o outro está estudando. E ele estuda todas as questões, todas as matérias que vão cair no concurso, e o outro está só orando. Ele está lá na campanha de oração. Toda quarta-feira, todo domingo, ele está lá na igreja orando para Deus abrir a porta da vaga do concurso para ele. E um está estudando. Qual dos dois você acha que vai passar? Aí eu volto aqui no meu raciocínio. Se for da vontade de Deus que esse irmão passe no concurso, o Espírito Santo vai mostrar para ele o seguinte: olha, você está orando, que bom que você está orando, glória a Deus por isso, ora e vigia, mas também se capacita, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você estudou. Deus é um Deus de milagres, mas não é um Deus de mágica, não, irmãos. Então, muitas pessoas podem conquistar as coisas pela sua dedicação, pela disciplina, em relação à sua atividade profissional, mas existem sonhos que dependem exclusivamente da ação de Deus em nós. E eles não estão relacionados, esses sonhos que eu estou falando aqui não estão relacionados a nenhum bem material, porque dessa terra nós não vamos levar nada, não estão relacionados a reconhecimento humano, a título. São sonhos que glorificam o nome de Deus. Quem vai falar isso para você é o Espírito Santo, não sou eu não. Então, são sonhos que dizem respeito à nossa vida espiritual. Eles estão mais ligados ao nosso relacionamento com os nossos pais, com nossos filhos, a nossa paz interior, a nossa cura interior, a maneira como nós conduzimos a nossa família, como nos relacionamos com o nosso cônjuge. São sonhos que estão ligados ao nosso chamado ministerial, a nossa vida. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus que está registrada nas Escrituras. A maneira como Ele vai fazer isso na vida de cada um é um mistério para nós. Deus quer que você o conheça. A vontade de Deus é que você o conheça e tenha um relacionamento íntimo com Ele. Mas o caminho que você vai trilhar para que isso aconteça é imprevisível. Deus vai agir na minha vida de uma forma e na sua vida de outra forma. Eu vejo muita gente falando assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde que está esse versículo? Na verdade, não existe esse versículo na Bíblia. Tá? Essa passagem não existe na Bíblia. Mas Deus pode fazer isso sim. Deus pode se revelar a alguns através do amor. Por exemplo, quando uma pessoa para um pouco e olha para sua família, olha para sua esposa, ou para o seu marido, para os seus filhos, e ali ela tem uma experiência com o Espírito Santo e percebe que tudo aquilo é uma dádiva de Deus. Ou quando alguém chega de manhã na janela e vê o nascer do sol, e ali o Espírito Santo ministra ao coração dele a grandiosidade do nosso Deus. Mas algumas pessoas só têm um encontro verdadeiro com Deus depois de experimentarem o sofrimento. Isso aconteceu com Jó, você lembra? Em Jó 42, depois de passar pelo sofrimento, depois de perder filhos, de ficar doente, de ficar financeiramente quebrado, Jó falou com Deus assim: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Quantas pessoas estão no Evangelho hoje porque no momento de dor correram para os braços de Deus? No momento da descoberta de uma traição, no momento em que tiveram que enfrentar um divórcio, ou que perderam alguém que eles amavam,
um filho, um irmão, um parente, ou tiveram que enfrentar uma situação de enfermidade. Quantas pessoas estão no Evangelho hoje porque passaram pela experiência do sofrimento? Então, é muito lindo dizer que Deus vai restaurar os nossos sonhos, mas às vezes esse vai ser um processo doloroso. Talvez não é simplesmente ouvindo essa mensagem, ai, aleluia, Deus vai restaurar os meus sonhos. Às vezes não é só isso. Às vezes você vai passar por um caminho pelo qual você não gostaria de passar. José passou por um processo que eu não gostaria de ter passado. E eu creio que você também não gostaria. Mas ele tinha um sonho. E Deus tinha um sonho. E depois de tudo que ele passou, ele entendeu que desde o início, tudo fazia parte do plano de Deus que foi traçado na vida dele. Salmos 139 diz que quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Então, os sonhos que Deus tem para você, Deus não estabeleceu agora. Deus estabeleceu antes que você viesse ao mundo. E se eles estão no propósito de Deus, eles vão se cumprir. Eu não estou dizendo que você não deva correr atrás das coisas que você deseja. Não é pecado ter uma casa, ter um carro, fazer uma faculdade, ter um casamento abençoado, ter filhos na presença de Deus. Não é pecado essas coisas, desejar essas coisas. Ou mesmo em termos de reconhecimento, olha, ter um diploma, não é? Um diploma de medicina, de engenharia. Que bênção isso na vida. A sociedade precisa disso, precisa desses profissionais. E quem sabe você é um deles que está lutando por isso. Mas eu quero dizer que talvez existam sonhos maiores ainda que você não percebeu, que são os sonhos de Deus para a sua vida. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Senhor, fala com ele assim, Senhor, eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero, mas eu queria saber verdadeiramente o que o Senhor tem para mim. E aí, meu irmão, você pode saber que esse sonho, ele vai se concretizar, ele vai se tornar uma realidade na sua vida. É importante que nós tenhamos fé, que nós não percamos a esperança, se nós tivermos que passar por esse processo doloroso. Temos que confiar que nós servimos a um Deus que nos ama, que se importa conosco e que certamente tem sonhos e planos a nosso respeito. Ainda que esses sonhos não sejam exatamente aquilo que nós imaginamos.